Boa noite a todos. Que nesta noite abençoe-nos o Senhor Jesus, conduzindo os nossos corações sob a sua paz. Jesus é uma estrela de tamanha grandeza que foi impossível passar sem ser percebido pelos homens da sua época. E tamanho é o seu brilho que até hoje resplende por toda a humanidade essa beleza incomensurável, que é o seu magnetismo e o sentido profundo e belo das suas palavras, traduzidos nas ações generosas e bondosas de tanto quantos lhe atendem o convite. Ele conhecia as necessidades das criaturas como conhece as nossas também. Socorria e socorre-nos até hoje, muitas vezes de maneira imperceptível, sem que o percebamos. Mesmo que nós não acreditemos nele, mesmo que de forma alguma nos dirijamos a ele, em qualquer aspecto que seja, Jesus faz um encontro diário, constante com o nosso coração, porque ele nos escolheu para conduzir-nos a uma condição melhor de evolução e de felicidade. Na sua caminhada, muitos episódios marcaram a sua presença com os seus discípulos, com as pessoas que ficaram ecoando nos destinos da humanidade até os nossos dias, sendo convites bastante profundos que o Mestre fazia e faz ainda hoje a todos nós. Num determinado episódio que todos conhecemos, que é a parábola do bom samaritano, onde o samaritano socorre o homem caído à beira da estrada, porque Jesus conta essa parábola porque foi tentado por um doutor da lei para que ele pudesse responder a uma pergunta. E Jesus conta a história da parábola, conta a parábola do bom samaritano. E diz que o samaritano foi o único que se apiedou, teve misericórdia do homem que foi batido pelos ladrões e o socorreu, levou a uma hospedaria, deu lá as moedas, como nós todos conhecemos a história. Encerrando a fala, Jesus pergunta ao doutor da lei: quem te parece, nessa história que eu acabei de contar, que foi o que agiu corretamente ou que foi o irmão daquele homem que estava caído? E o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então diz a ele, entre outras coisas: vai tu e fazes o mesmo. Naquele instante, então, deixando aquele homem, aquela consciência, um convite para que ele pudesse transcender a condição especial que ele se acreditava possuir, ou que estava, e saísse na direção também daqueles que estavam em condições dolorosas e difíceis, se ele quisesse, então, ganhar o reino dos céus, como ele imaginava e tinha solicitado a Jesus. A criatura humana tem sido educada ou ensinada a procurar a felicidade, como se a felicidade fosse alguma coisa que nós fôssemos encontrar em algum lugar, que uma condição exterior ou uma situação qualquer pudesse trazê-la até nós. Mas Amélia Rodrigues, o espírito venerando, que escreve por Divaldo Franco, ela diz assim, que se nós quiséssemos, bastaria que procurássemos sermos melhores e já nos sentiríamos bem, porque estaríamos melhores. Porque só pode se sentir bem a criatura que se melhora, a criatura que procura ser diferente do que é, que consegue superar as suas fragilidades na direção da realização íntima, da busca da vivência do amor. Sem isto, é impossível experimentar paz de alma, tranquilidade íntima. Então Amélia Rodrigues diz, se nós quiséssemos, bastaria que procurássemos sermos melhores,
mais pacíficos, mais afáveis, e nós experimentaríamos um estado de alma melhor do que esse que experimentamos, porque estaríamos melhores através dessa procura. E Jesus sabia disso. Ele sabia que o bem-estar do ser humano residia nos seus próprios sentimentos, tanto que ele não deu nenhuma fórmula exterior para a felicidade. Jesus não indicou que a pessoa teria que ir para lá, teria que ir para cá, teria que fazer isso, fazer aquilo. Mas ele indicou sempre um caminho muito seguro, eterno, que é o caminho na direção dos próprios sentimentos. Quando ele diz, ama o teu semelhante como a ti mesmo, ele estava ensinando-nos que o sentimento de amor a si mesmo é o que poderia ser a medida para a gente usar em relação aos outros quando nós fôssemos agir. Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Se nós usássemos essa medida, nós não erraríamos na convivência com ninguém. Nunca faríamos nada que prejudicasse ninguém, porque não gostando de ser prejudicado, nós não prejudicaríamos a quem quer que seja. Então, como Jesus sabia que esse bem-estar que nós experimentaríamos reside nos próprios sentimentos, ele sempre motivava a criatura a refletir sobre si mesma, nunca sobre os outros. Naquele episódio da mulher equivocada, o que ele faz com aqueles homens? Se algum de vocês que estiverem aqui estiver sem pecado, jogue a primeira pedra. O que ele fez? Fez com que todos fizessem uma viagem para dentro. E ao invés de analisar a atitude da mulher, tiveram que analisarem a si mesmos. E nenhum deles teve coragem de atirar pedra alguma. Por quê? Porque eles perceberam que não estavam em dias com os seus sentimentos, com a sua consciência. E não havia motivo algum para que eles então atirassem uma pedra na mulher. Mas também não absolve ela, nem lhe condena. E aconselha ela que ela fosse e não errasse mais, para que não acontecesse coisa muito pior do que aquilo. Sempre fazendo com que o espírito procurasse refletir sobre o seu sentimento, porque ele sabia que o bem-estar reside no próprio sentimento. Quando nós não estamos em paz com os nossos sentimentos, com a nossa consciência, pode nos acontecer o fato mais sublime que seja, o bem-estar mais superior que nós possamos imaginar por fora, na vida, nada tem sentido, nada tem valor. Eu tive um amigo, digo tive porque ele desencarnou precocemente por vias de velocidade alta, porque era uma pessoa bastante rebelde, que tinha bastante dificuldade, que ele não se alegrou nem com o nascimento do filho dele, que ele queria muito. Ou seja, quando ficou sabendo que a esposa estava grávida, ele ficou muito feliz. Ficou contente, mas depois ele entrou num marasmo muito grande e com o tempo foi, durante a gravidez, se desinteressando inclusive do próprio filho que viria. E o filho nasceu, 1 ano, 2 anos, e a relação com o filho era uma relação muito pequena, estreita, mínima. Ele não se interessava e ele dizia sempre, eu sou uma pessoa infeliz. Não adianta nada disso. Eu sei que a minha esposa me ama, eu sei que é muito importante o meu filho, mas eu não sinto nada, eu não sinto isso. E na época a gente ainda comentava com ele, mas o que você faz para mudar essa sua condição interior? Você precisa deixar essa vida de procura, essa vida louca que você leva e buscar alguma coisa que te conduza para dentro, porque você está só voltado para fora. Você quer procurar, você acha que o teu bem-estar vai estar em algum lugar desse mundo. E ele disse assim, embora amando minha esposa e amando meu filho, o meu casamento é uma prisão. Eu me sinto aprisionado, a vida não podia ter feito isso comigo. Como se ele tivesse sido conduzido para aquele casamento por uma situação que, num instante, foi uma ilusão, que a vida, uma armadilha que a vida fez para ele, e o levou ao casamento e ali ele estava então aprisionado. E ele vivia então, uma maneira dele se rebelar contra isso era sair em altas velocidades e ele acabou desencarnando numa dessas aventuras em alta velocidade. Então Jesus sabia que o bem-estar do ser humano reside nos seus sentimentos. Não adianta buscar aqui fora. Não vamos encontrar felicidade em nada do que nós encontramos. Podemos encontrar um conforto em alguma coisa, ter um lugar bom para morar, ter um carro bom para nos levar aqui e ali, termos amigos, termos irmãos, termos familiares, termos dinheiro, sei lá o que for. Tudo isso é exterior.
Mas o que vai nos trazer essa plenitude, tranquilidade de alma, bem-estar, é o que está dentro de nós, é o nosso sentimento. E se nós não trabalharmos esse sentimento no sentido de sermos melhores, como diz Amélia Rodrigues, se nós procurássemos sermos melhores, diz ela, nós nos sentiríamos melhores também, nos sentiríamos bem, porque estaríamos melhorando. Quem está melhorando se sente bem, porque se sente em paz com a sua própria consciência. E acomoda-se tranquilamente no campo existencial que a vida lhe situou para o seu crescimento espiritual. As pessoas não estão conosco por acaso, nós não estamos aqui, ali, temos essa ou aquela tarefa por acaso. Cabe-nos uma dedicação íntima, bastante significativa, diante dessas ofertas que a vida nos dá, para que um sentimento novo e belo nasça em nosso coração. Ninguém está perdendo tempo por cuidar da família, por trabalhar, por cuidar das atividades do bem. Ninguém está perdendo tempo. Já ouvi alguém me dizer assim, você perde tempo lá atrás daquelas atividades lá do seu centro. Primeiro que o centro não é meu, né? Mas lá do seu centro, eles acham que é meu. E o tempo passa e você vai ver, vai chegar ao final da sua vida e você não fez nada. Eu disse, engano seu. Eu vou chegar ao final da minha vida tendo feito o que eu acredito ser o melhor para mim. Eu posso não ter feito tudo que devia e nem do jeito que Jesus queria ou que a benfeitora imaginou que eu fosse fazer, coitada, né? Quando confiou, não sabia da incompetência do servo, mas vou chegar ao final tendo feito o que eu pude, o que eu compreendi, né? E me sinto feliz assim. Não falta nada, não me falta nada, coisa alguma. Não falta nada. Eu não sinto falta de nada. Sinto falta de ser melhor, de ter mais capacidade, mais condições, mais bondade. Mas isso, infelizmente, ainda não tenho e é um trabalho que nós vamos ter que fazer, aos poucos, na luta, no desafio que a gente vai enfrentando em cada dia. Nós precisamos, diz Amélia Rodrigues, desistir da ideia de que eu mereço ser feliz. E eu preciso ser feliz a qualquer custo. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem isso. Quando eu digo eu mereço ser feliz, significa que eu estou querendo de alguma forma um privilégio ou alguma coisa que alguém não me está dando. Mas se a felicidade é uma construção por dentro, então se eu não sou feliz, não é porque alguém não me está dando, é porque eu não estou construindo. Porque aquele que constrói tem, aquele que edifica tem um lugar para ficar. Senão, não tem jeito. Nós precisamos edificar a casa íntima, onde naturalmente vamos nos hospedar. E tudo que tiver nessa casa, fomos nós que vamos colocar ali. Cada ação generosa, cada ato bondoso, coloca um tijolo na nossa construção. E depois de pronta, lá para muito tempo, insistindo, trabalhando, sem desistir da prática do bem, nós começamos a mobiliar essa casa. Colocamos lá alguns móveis, né, que são as ações já mais aperfeiçoadas, quando o nosso coração já estiver mais elaborado, com mais bondade, com mais ternura. Porque a princípio a gente faz por compromisso. Depois, com o tempo, nós vamos nos apaixonando pela tarefa. Vamos nos tornando envolvidos por elas, vamos ficando envolvidos por essas tarefas. Porque a gente começa a experimentar uma alegria de ver o outro feliz, de ver um bem-estar na outra pessoa. Faz muitos anos aqui já, a casa vai completar 16 anos esse ano de existência. Lá pelo início da atividade, eu me lembro que nós estávamos ainda naquele galpão ali do lado, estávamos na sopa, na parte da tarde. Nós distribuíamos, vinha muita gente buscar a sopa. Nós fazíamos 7 galões, 7 tambores de 250 litros. Vinha muita gente buscar. E uma senhorinha vinha e ela trazia um balde grande e ela pedia para encher aquele balde, já com a sua cabecinha branca. E eu ouvi uma trabalhadora fazendo uma vez um comentário. Não sei para que essa criatura quer tanta sopa assim. Será que ela tem porcos na casa dela para tratar? E ela vai comer e depois joga para os porcos? E eu percebi então que um dos freis, um dos espíritos que cuida da atividade, olhou com mais piedade dela do que da senhorinha que estava pegando a sopa. Ele olhou com tanta ternura para essa senhora que fez esse comentário infeliz e depois afagou-lhe o cabelo, que a deixou pensativa e ela não falou mais nada. E a senhorinha foi embora. Passado alguns dias, nós tínhamos feito uma promoção e cortamos aqueles
sobra aqueles pedaços de carne, quando você vai limpando a carne, sobra alguns pedaços, algumas coisas, né? De ossos e tal. Nós juntamos e alguém teve a ideia de levar para essa senhora, para essa senhorinha, para ela fazer uma sopinha, alguma coisa assim, né? Aí fomos lá levar. Quando nós chegamos na casa dela, quando a pessoa que estava comigo mostrou a vasilha e disse: nós trouxemos alguns pedacinhos de carne que sobrou da atividade, ela levantou as duas mãozinhas para o céu e disse: graças a Deus, muito obrigado, meu Deus, a gente vai conseguir comer uns pedacinhos de carne. Aí ela foi lá, vem aqui, e abriu a geladeirinha dela, não tinha nada. Tinha o balde de sopa que ela pegava aqui na casa. E ela disse assim: olha, eu e o meu velhinho comemos a semana inteira dessa sopa. Por isso é que eu pego bastante sopa. Como a gente nunca deve, né? A gente, numa visão ilusória, a gente imaginar aquela pessoa que falou aquilo lá devia estar aqui para ver, né? Mas não é não. Se foi eu que estava lá, se fomos nós, é porque nós precisávamos ver. Não é a senhora, somos nós. A lição era para a gente. Eu olhei e já não tinha mesmo o hábito de fazer esse tipo de comentário, mas falei, agora que eu não vou ter menos ainda, né? Porque, imagina, ela levava aquela quantidade de sopa porque eles comiam a semana inteira daquela sopa. Não tinham outra coisa para comer. E quando chegou a carne, você podia chamar aquilo de carne, né? Ela levantou as mãozinhas para o céu e agradeceu a Deus por aqueles pedacinhos de carne que ela estava recebendo. Ou nós nos tornamos generosos, nos tornamos melhores, ou seguramente a nossa felicidade vai demorar um pouco para chegar, porque ela não virá de lugar nenhum, ela vai brotar no nosso coração. É o estado de alma das belas almas, dos belos espíritos que fizeram as ações generosas na Terra. Chico Xavier, a Madre Teresa, Francisco de Assis, a Irmã Dulce, aquela criaturinha pequenininha, e outras almas anônimas espalhadas por esse mundo que dedicam seu amor, seu carinho ao semelhante. É daí que vai nascer a nossa felicidade. É dessas ações que nascem os impulsos que vão nos tornar mais tranquilos, mais serenos. Não é dos nossos caprichos, dos nossos ciúmes, da nossa vaidade, de queremos subjugar as pessoas à nossa vontade, de queremos fazer com que os outros façam aquilo que nós queremos que eles façam. Eu só vou ser feliz se você for do jeito que eu quiser que você seja, que eu seja. E aí a pessoa é daquele jeito e não adianta nada. A pessoa consegue muitas vezes, por renúncia, ser exatamente como nós gostaríamos que ela fosse, renunciando à própria personalidade para ser como a gente queria, e não adianta nada. A gente continua infeliz do mesmo jeito, porque não é a atitude do outro, não é o sentimento do outro que vai nos fazer planificados, mas é o que nós dermos, o que nós fizermos. Por isso Jesus contou a parábola do bom samaritano para o doutor da lei. Olha, vai tu e faz o mesmo. Você quer ganhar o reino dos céus, ou seja, quer que um céu nasça no teu coração, porque a gente acha que vai encontrar o céu depois que morrer, né? Todo mundo quer morrer para encontrar o céu, mas quem não encontrar o céu do lado de cá, não vai encontrar do lado de lá também. Porque não existe um lugar de beatitude chamado céu do outro lado. Mas existe um lugar chamado céu dentro da gente. E ao desencarnar, o espírito desencarna dentro do ambiente espiritual que viveu a vida toda. Se viveu procurando o céu, vai desencarnar num céu íntimo muito grande. E aí pouco importa onde estiver. Porque os espíritos venerandos, as almas angélicas, não ficam num lugar de beatitude, andando para lá para cá, reverenciando Deus. Eles reverenciam Deus de outra maneira, descendo às regiões infernais, as regiões umbralinas de sofrimento, e aqui no meio de nós, ajudando a diminuir as nossas misérias. Eles trabalham no meio de cada um de nós, diminuindo as nossas misérias, conversando com os nossos corações, para nos tornar mais sensíveis, mais dóceis, mais afáveis, mais pacienciosos, e desta forma construímos um céu no nosso coração. Aquela senhorinha que eu contei a história já desencarnou, mas ela guarda uma gratidão muito grande pelos corações que um dia a ampararam na situação em que ela se encontrava.
Mas não é a gratidão dela que nos vai fazer felizes. Mas, se de alguma forma nós trabalhamos pelo bem-estar dela ou de alguém, isso vai nos fazer bem. Isso vai nos fazer bem, vai nos trazer paz, vai nos trazer harmonia. Na questão 895 de O Livro dos Espíritos, numa dos fragmentos da pergunta, Kardec diz à espiritualidade: qual o sinal característico da imperfeição? Os espíritos respondem: o interesse pessoal. O que mostra a imperfeição de alguém? O interesse pessoal. Aquele que só está interessado em si mesmo, nas suas vontades, nos seus desejos, e não se preocupa com ninguém. Não tem preocupação com a família, não tem preocupação com os amigos, não tem preocupação com lugar, com coisa alguma. Se alguém passa fome aqui e sofre ali, para ele não tem importância alguma. Ou não é do seu interesse. Só os seus interesses são importantes. Se alguém sofre, chora, lamenta, não é importante. Muitas vezes nos comovemos com as imagens na televisão, com as notícias ruins que nós vemos nas reportagens, mas não passa disso. Faltam-nos impulsos generosos que nos ajudem a ir na direção do outro. E tratar bem os que estão conosco já é um impulso generoso. Respeitar, amar, compreender, perdoar, ser afável, ter paciência, ter compreensão, isso é uma caridade, é o amor em exercício, que vai nos ajudando a melhorar o coração, melhorando-nos por dentro. Num dos atendimentos que fizemos, e o rapaz nos autorizou a contar essa história, uma mãe chegou trazendo um filho. Sentaram-se os dois aqui e ela começou então a dizer: o meu filho não tem sorte, o meu filho sofre muito, ele fica nervoso de vez em quando porque as coisas não dão certo para ele. E olha, eu me desdobro para tentar ajudá-lo, mas eu não consigo, porque não sei, ele não tem sorte na vida. As coisas não caminham bem para ele. Enquanto ela estava tentando, entre lágrimas, pedir ajuda pelo filho, ele abaixou a cabeça e eu vi que ele ficou muito pensativo. De repente ele interrompe ela, fala: mãe, para, mãe. E ele olhou para mim e disse assim: eu queria aqui na sua frente pedir perdão a ela. Me perdoe, minha mãe. Não é que eu não tenho sorte, mãe. Eu é que nunca procurei ser útil nessa vida. Eu engano a senhora, eu faço tudo errado. Eu já falei todos os impropérios, coisas horríveis para a senhora. E a senhora nunca levantou a voz comigo. Mãe, cada vez que eu dizia aquelas asneiras para a senhora, e a senhora não revidava, não respondia, se um punhal entrasse no meu peito e me afligisse terrivelmente. Quantas vezes eu lhe ofendi, quantas vezes eu gastei todo o seu dinheirinho, que eu sei que a senhora trabalhava para poder juntar as suas moedas, seus dinheiros, e eu pegava o dinheiro da senhora numa vida irresponsável. Mãe, eu não sou feliz por minha própria culpa. A culpa não é sua. Eu queria te pedir perdão. Eu não sou infeliz por causa da vida, mãe, mas pelo jeito que eu vivo, pela maneira que eu faço. E eu gostaria que você contasse a minha história para que outros jovens não fossem pelo caminho que eu vou. Porque a partir de hoje, eu decidi que eu vou ser uma pessoa diferente. A senhora vai se orgulhar de mim. A senhora nunca mais vai ouvir da minha boca qualquer reclamação. Porque eu vou fazer tudo o que eu puder. Eu prometo te devolver cada moeda que eu gastei na minha maldita forma de viver. Ele abraçou, deu um beijo no rosto. Eu disse: realmente não há nada que dizer. Não há orientação a fazer. O seu filho já fez desfilou aqui todos os seus sentimentos e o seu compromisso. Nós torcemos para que ele consiga. E ela, olhando para mim na frente dele, disse: puxa vida, eu nunca vi meu filho assim. Eu sempre acreditei que ele era uma pessoa vitimada pela existência dele, pela vida dele. Era uma pessoa vitimada por um destino infeliz. E os dois se foram. Nós ficamos a refletir e a meditar a respeito. Quantas vezes
nós renunciamos à nossa felicidade, à nossa paz, o nosso bem-estar, para viver o que a gente quer viver. Quantas vezes? Diz o espírito Amélia Rodrigues, nós somos aprendizes rebeldes, que preferimos os prazeres imediatos a buscar então a alegria constante, perene, que é uma vida responsável, dentro dos princípios que nos ensinou Jesus, trazendo a maior carta de moral e ética que a humanidade já recebeu, que é o seu Evangelho. Ali encontram-se todas as lições, todas as direções que nós precisamos para ter uma vida equilibrada, uma vida feliz, para aferir a nossa conduta, para aferir o nosso pensamento, para aferir o nosso sentimento. E o seu Evangelho é tão atual, as falas de Jesus são tão atuais, que não existe uma delas que nós podemos dizer ficou para trás, é ultrapassada. E uma vez perguntaram a Chico se as obras, se o Evangelho já não estaria ultrapassado, se a mensagem espírita já não precisaria de uma renovação. E o Chico disse assim, olha, o Emmanuel está dizendo que é preciso que nós vivamos intensamente cada letra, cada palavra ali, escrita por Jesus e pelos Espíritos Venerandos na obra, para que ela fique ultrapassada. E qual delas nós já vivenciamos em sua plenitude? Porque o fato de conhecer não quer dizer que já estamos modificados. Conhecer alguma coisa é só guardá-la no campo do intelecto. Só depois de passar pelo coração é que aquela mensagem se torna para nós uma verdade e se fixa em nossa alma e não só nas nossas considerações mentais. Então, quantas vezes nós preferimos? Nós abrimos mão da nossa liberdade para nos encarcerarmos nas ações negativas que vão nos trazer de sabores de longo curso. Muitos de nós estamos experimentando de sabores de longo, que vêm de várias vidas, na busca da reharmonização perdida, do realinhamento existencial perdido lá atrás. Nosso egoísmo, nossa vaidade, faz com que a gente acredite nas ilusões mirabolantes que nós guardamos no coração e queremos viver aquilo a qualquer custo. Hoje de manhã conversávamos sobre isso com a mocidade, quando falávamos da consciência de culpa. Aquelas depressões profundas, de difícil trato, onde os medicamentos pouco resultado conseguem, elas estão enraizadas na consciência de culpa. Quando o espírito, tendo a oportunidade de fazer tudo certo, fez tudo errado. Tendo a oportunidade de realizar alguma coisa, não fez nada. Isso quando não praticou o mal, né? Quando nós não praticamos o mal. Que aí, não só a culpa é por ter deixado de fazer, como também a responsabilidade sobre os atos cometidos. Trazendo-nos uma morbidez muito grande, um mal-estar, que de vez em quando aparece nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, convidando-nos a desistir. Nesse momento, é que preciso ter muita bravura de alma, levantar a cabeça, olhar para frente, se interessar pela vida, lutar, realizar tarefas, principalmente as tarefas generosas, porque não basta sentirmos compaixão dos outros, sentirmos piedade das fraquezas dos outros, é preciso ajudar, fazer alguma coisa. Mas fazer segundo a necessidade daquele que precisa, não como nós gostaríamos que fosse, né? Quantas vezes nós agimos, mas agimos tentando ajudar do nosso jeito. E ferimos a liberdade, ferimos muitas vezes o limite do outro, machucando, humilhando. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que só tem um bem, que é o bem verdadeiro. E também está no Livro dos Espíritos. O bem desinteressado, onde nós não temos nenhum interesse nos resultados daquilo que fazemos. Fazemos para ver o outro melhor, para que ele fique bem. E esses impulsos, essas atividades generosas, elas constroem no nosso coração sentimentos novos, que nos levam a um estado de paz, de tranquilidade íntima, que diminuem as nossas necessidades. Um dos aferidores para nós, para sabermos se nós estamos felizes ou não, se nós estamos em paz ou não, é ver a quantidade de coisas que nós estamos ligados aqui no mundo das formas. É verificarmos para onde estão nos indicando as nossas paixões.
Se nós estamos muito ansiosos em conseguir isso, fazer aquilo, conquistar aquilo, se nós estivermos nessa busca louca da construção material, significa que nós estamos realmente fragilizados, muito fragilizados. Então que nós possamos meditar nesse sentido, meditar buscando esse entendimento, para que a gente possa, aos poucos, irmos conquistando aquela paz de que Jesus falou ao doutor da lei, quando dizendo: vai tu e fazes o mesmo. Quem te parece ser o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E o doutor da lei responde de maneira bastante afirmativa: aquele que usou de misericórdia para com ele. Muito bem, vai tu e faz o mesmo. Quando a gente consegue fazer isso, confiando, amparando as pessoas, nós fazemos o quê? Nós passamos também a confiar um pouco mais em nós mesmos e a nos amparar também. Porque a nossa tristeza, a nossa amargura não é a falta de ninguém ou a falta de alguma coisa que a gente não tem. É a falta que nós nos fazemos afetivamente. A falta de afeto leva-nos a um estado de alma de bastante amargura. Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizerem: quando eu olho para o espelho eu não gosto do que eu estou vendo. Na verdade não é da imagem que você não gosta, mas é de ver-se representado ali naquela imagem e fazer leitura dos seus próprios olhos. Nós tivemos um retiro de mocidade, que nós fizemos uma técnica com os jovens, onde tínhamos uma cabine, e a pessoa entrava ali, o jovem entrava ali, e ele tinha que ficar alguns minutos olhando para a sua imagem e fixado nos próprios olhos. Tinha gente que saía de dentro lá chorando, o outro saía de lá sem saber para que lado ia, para a direita, para a esquerda. Eu sei que a maioria saiu lá de dentro assim, bastante sensibilizado. Bastante sensibilizado. Teve uma menina que ela disse assim: eu nunca tinha me visto dessa maneira, da maneira que eu me enxerguei ali naquele espelho. Porque a gente vai olhar para o espelho para olhar a sobrancelha, para olhar o cabelo, para olhar se a gente está, se a aparência está boa, mas nunca para fazer leitura do nosso próprio semblante, para verificar como está, como nós estamos por dentro. É uma técnica exterior, porque na verdade o que faz a gente verificar-se por dentro é a meditação. É meditar, é fazer perguntas a si mesmo, tranquilamente, em oração, pedir a Deus, pedir a Jesus, para que nos ajude a identificar aquilo que não vai bem, onde estão as nossas necessidades espirituais, e de tanto insistir, uma hora a resposta vem, e a gente consegue enxergar aquilo que nós estamos necessitando. Isso é olhar no espelho de dentro, mas a gente pode começar treinando a olhar no espelho de fora. Foi o que nós fizemos no retiro para fazer uma simulação com os jovens, para eles aprenderem desde cedo que é preciso que nós nos olhemos por dentro, que a gente faça uma aferição dos nossos valores sempre. Será que eu estou agindo corretamente? Será que a maneira como estou caminhando com a minha vida está de conforme com o que pede os preceitos cristãos? Ou eu estou agindo só pelo meu interesse pessoal, só para atender às minhas paixões? Na questão 895, então ele pergunta isso. Qual é o sinal característico da imperfeição? O interesse pessoal. Porque Jesus ensinou que o amor começa pelo amor ao próximo, né? E pelo amor que ele ensinou, dizendo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E aí a gente não vai ter vontade de censurar ninguém, de criticar quem quer que seja. E quando alguém fizer alguma coisa que todo mundo enxergar como uma coisa monstruosa, nós vamos nos encher de piedade e de misericórdia da pessoa e vamos envolvê-la em vibrações de ternura, de carinho, para que ela possa fazer uma revisão de si mesma e uma proposta de modificação, tanto quanto nós também necessitamos fazer as nossas. Somente assim, como espírito eterno que somos, nesta escalada em que nos encontramos e desejamos ser felizes,
mas não a qualquer custo, mas segundo as vivências amorosas e doces de que nos ensinou Jesus na sua bondade. Quando olhamos para o horizonte da nossa existência e verificamos um sol que se põe numa belíssima paisagem, teremos então a alegria de dizer: a minha existência está se encerrando. E ao avaliar o coração, nos encontraremos em paz, aguardando que numa outra oportunidade possamos ressurgir. Ora, é necessário que avaliemos, pois nenhum de nós, quando deixamos o mundo espiritual e fizemos nossas propostas reencarnatórias, fizemos exigências para Jesus, mas ao contrário, aceitamos a proposta oferecida e nos comprometemos a trabalhar com afinco pela nossa própria edificação. Porém, as ilusões do mundo acrescentam-nos a tese de que deveremos ser felizes a qualquer custo e de que Deus nos deve a felicidade que almejamos. E para Ele enviamos os petitórios para que Ele nos atenda indiscriminadamente, sem nos havermos com a ideia de que somos espíritos em aprendizado e Deus concede-nos aquilo que nos é mais útil, mais seguro e o que é melhor. Somente nos melhorando alcançaremos a paz que almejamos, a felicidade e a luz interior que nos iluminará e iluminará aqueles que estiverem ao nosso lado. Assim, quando o sol esplendente retornar e no berço novamente nos encontrarmos, veremos florescer uma vida proveitosa, luminosa, cheia de esperança, onde poderemos de novo recomeçar. E Jesus, conduzindo-nos ao seu aprisco seguro, esperar-nos-á novamente no pôr do sol da existência para nos abraçar. Assim, corações queridos, ouçamos-lhe o convite venerando e não percamos a oportunidade de amar. Que Ele nos abençoe e nos conceda a sua paz. Graças a Deus.